Seu filho tem feito birras o dia todo, tem se jogado para trás, tem se jogado no chão, quando você fala não, ele chora e chora e chora e você não sabe mais o que fazer? Pois é, hoje eu vou contar para vocês o que acontece com essas crianças que elas fazem tanta birra. Vamos lá? Vem comigo! Olá, meu nome é Natália, venho estudado sobre comportamento infantil, sobre a parte emocional das crianças e também muito sobre sono infantil, que é a minha especialização. E hoje eu quero vir ajudar você mãe, que está com o filho depois de um ano, né, já está diminuindo as questões do sono, mas aparecem as terríveis birras, né, as birras que a gente acha, né, que os mais comportamentos, e é um desafio muito grande. Digo até que mais difícil que o sono, eu acho. Não é fácil a gente não conseguir conduzir a criança durante o dia quando ela está irritada, estressada e a gente não consegue fazer nada, né? Então vamos lá. Eu quero fazer uma reflexão aqui. Quero que você consiga se imaginar numa situação. Então vamos lá. Você acordou cedo, tem hora para ir para o trabalho. Então o relógio despertou. Por algum motivo você desligou o relógio, desligou o celular, continuou um tempinho na cama, daqui a pouco você dá um pulo da cama e olha pro relógio, perdi a hora. E agora? O ônibus da empresa vai passar, daqui 5 minutos não vai dar tempo de eu sair correndo e pegar o ônibus. Acordo todo irritado, todo acelerado, não dá tempo de tomar café, tô com fome, não dá tempo de tomar café, vou ter que chamar um Uber para me levar na empresa longe, vou pagar caro por esse Uber, já acordo emputecido, né? Já acordo daquele jeito. Aí quando eu olho para fora, tá chovendo, aquela chuva, cadê meu guarda-chuva? Achei, vamos lá, chamei o Uber, estou lá na rua esperando o Uber, na chuva, guarda-chuvinha na mão, passa um carro em cima de uma poça d'água e te joga água na tua roupa limpinha que você ia pro trabalho. Você acordou atrasado, acordou no susto, não tomou café da manhã, tá injuriado, parece que o dia, acordou com o pé esquerdo totalmente, né? E ainda esperando o Uber que você iria pagar caro para chegar no trabalho, ainda leva uma água suja na roupa de chuva. Pois é, agora eu quero quero te chamar para você tentar imaginar qual é a sua sensação nesse momento. Talvez muita raiva, né? Deve dar aquele nó na garganta. Eu já passei por uma situação muito parecida. Eu realmente chorei nesse dia. Eu chorei de raiva por estar passando por tanta coisa errada e eu querendo só chegar no meu trabalho no horário que eu precisava para continuar meu dia tranquilamente. Isso é o estresse, né? É o que causa na gente quando a gente passa por uma sequência de eventos que nos deixa em situações de pressão, em situação com a emoção aflorada, né? Então isso é realmente o estresse que causa isso. Não estou dizendo aquele estresse da pessoa com depressão, né? Mas é o estresse normal da vida, né? O estresse que o cotidiano nos traz, né? Tem vários momentos durante o dia que nos traz estresse. E isso é normal, não tem como evitar, certo? Então vamos agora entender como que o cérebro funciona, né? Nós temos nosso cérebro, vou fazer aqui com a mão para ter uma analogia, né, pra gente entender direitinho. O cérebro do ser humano, ele é dividido em partes. São 3 partes. Essa primeira parte aqui é a parte primitiva, que é a parte que a gente precisa para realmente, se acontecer alguma coisa, a gente sair correndo. É aquelas reações rápidas que a gente precisa. É onde, quando a gente sente fome, a gente procura por comida. Então aqui são as funções principais do nosso corpo para sobreviver que a gente tem. O miolinho do cérebro é a parte emocional. É onde a gente sente as emoções, é onde a gente percebe que uma outra pessoa está triste, é onde a gente tem aquelas sensações que algo vai acontecer, é onde a gente sente medo. Então tudo que está voltado às emoções é aqui que acontece. E aqui em cima é a parte lógica, a parte racional, né, do ser humano. Então é aqui que quando, por exemplo, você sente medo de um filme de terror, por exemplo, você está assistindo um filme de terror, essa parte emocional te faz dar medo, né, daquilo, de um fantasma, por exemplo, e essa parte lógica te fala assim, para de tolice, fantasma não existe, né? Então ela te põe para pensar e te põe no chão.
E o que acontece quando estamos em estresse? O cérebro ele funciona muito bem integrado, né? Quando essa parte lógica, a parte que nos faz pensar, está aqui tocando na parte emocional e trabalhando em conjunto. Então eles estão, ó, integrado. Quando a gente entra num momento de estresse, quando a gente entra numa situação assim de perigo, de estresse, o que acontece? Isso aqui, ó, ele se desconecta. A parte racional, ela não fica mais integrada com a parte lógica. Então a gente praticamente só trabalha com essa parte primitiva, que é a parte que faz a gente correr, que faz a gente agir. Já percebeu que tem pessoas que são muito calmas e quando ela sofre, por exemplo, um assalto, ela faz coisas que a gente nem imagina que ela faria, justamente porque o cérebro, ó, se desintegrou e a parte primitiva fala mais alto. Então é a parte que vai lutar, é a parte que vai correr, ou pode ser a parte que vai nos deixar meio que congelados sem fazer nada. E quando isso acontece, a gente perde o equilíbrio emocional. Então é a hora que a gente chora, é a hora que acontece N coisas que vai fazer a gente tentar nos conectar de novo. Então quando a gente entra em estresse, tem muitos elementos, hormônios, toxinas que acontecem dentro do nosso corpo. E a gente precisa se desconectar para liberar tudo isso, né? A gente precisa botar isso para fora, porque são coisas ruins, o nosso corpo ele é muito perfeito. Então quando a gente está integrado, entrou num sistema de estresse, uma situação de estresse muito difícil, o cérebro ele se desintegra, ele vai ter uma reação que a gente não sabe qual é a esperada, e ele vai ter que ter uma reação para se aliviar disso. Senão acontece o trauma, né? Se ele não conseguir se aliviar, o trauma acontece. Então, quando a gente se desintegra e vai ter esse alívio, né, do estresse, geralmente é o quê? É chorando. Tem pessoas, já ouvi falar que tem pessoas que ficam nervosas e dá risada, pode ser também dando risada, mas a maioria delas às vezes é chorando, colocando para fora, ou tem pessoas que até desconta na outra com agressividade. Então cada pessoa vai reagir de um jeito. Então isso é tudo para o corpo botar para fora as toxinas, os hormônios de cortisol, todas essas coisas ruins que deixam o nosso corpo em desequilíbrio para fora, e aí ela vai retornar ao equilíbrio e se sentir melhor. Agora, se eu dizer para você que a criança ela fica o tempo todo em estresse, pensa bem, a criança às vezes acorda, quer alguma coisa, a gente não dá porque não é hora. Aí ela chora. Aí a gente vem pra sala, ela vai e vê você na cozinha, mexendo com alguma coisa, uma faca, lavando, ela quer aquilo. Aí você não dá porque é perigoso, que é perigoso. Aí ela chora de novo. Aí ela vem caminhando pra sala, daqui a pouco tropeça e cai e chora. E aí a gente vai lá falar pra ela que tá na hora de tomar banho, e naquela hora que ela tá brincando, aí ela chora. Aí ela vai pro banho. Aí na hora de sair do banho ela chora porque ela queria ficar mais um pouco, né? E toda essa nossa vida hoje, a nossa vida corrida, né? Hoje em dia, a vida moderna nos trouxe muita pressa. E essa pressa traz ansiedade não só para a criança, como para os pais. E os pais ansiosos deixam as crianças mais ansiosas ainda. Você já percebeu que o tempo todo a gente está apressando a criança? Tem que tomar banho, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O tempo todo a gente tem que sair, tem que ir no mercado. E aí na hora que a gente tem que sair, né, a gente quer que eles sejam rápidos igual nós, e a gente acelera essas crianças para tudo. E isso deixa elas estressadas, né? Hoje em dia a gente usa muita televisão, celular. Isso é uma coisa que gera uma quantidade de hormônios que no momento ali deixa a criança com os olhinhos ele fixo naquilo, né? Deixa a criança, parece que tá tranquila, parece que tá concentrada, mas é um hormônio que causa vício. E já viu uma pessoa quando ela é viciada em algo e ela não tem aquele algo, ela fica agressiva, fica agitada, né? Como se estivesse tirando algo que ela é viciado, dá aquele efeito abstinência, né? Então hoje as crianças elas são viciadas em telas, isso também atrapalha muito o equilíbrio emocional da criança. Ou seja, o cenário hoje não ajuda, né? Então hoje nós temos crianças mais choronas, que
tempos atrás. As crianças de tempos atrás eram mais tranquilas, né? A mãe ficava só em casa, a mãe só tinha o trabalho da casa para fazer, ela não tinha que se preocupar com outras coisas, com escola, aula disso, aula daquilo, não tinha que se preocupar com o Facebook, com o Instagram, com um monte de vídeo que ela precisa ver porque a escola pediu, enfim. Hoje em dia é tanta coisa que até a mulher que fica em casa, né, cuidando das crianças, ela passa por uma ansiedade de uma enxurrada de coisas. Agora imagina aquela mulher também que trabalha fora, né, e a cabeça dela fica o tempo todo. E até a mulher, né, que trabalha somente em casa, tempo integral com os filhos, às vezes ela acaba buscando uma outra forma de também ter um trabalho, né, alguma coisa para ela fazer, para ganhar um dinheirinho extra. Ou seja, então nós hoje em dia estamos sempre com a cabeça ocupada e sempre apressados e apressando as crianças. E as crianças, voltando lá para o cérebro, essa parte aqui primitiva, a gente nasce com ela bem desenvolvida, essa parte do meio um pouco, essa parte lógica quase nada. Essa parte lógica, essa parte racional do cérebro, ele vai terminar de desenvolver lá pelos 25 anos de idade. A criança ela vai conseguir conseguir integrar essa parte lógica com a parte emocional, mas ainda assim essa parte lógica ainda não madura lá pelos 6 anos de idade, que ela vai conseguir integrar isso e conseguir se acalmar em algum momento mais de estresse. Por enquanto, essa parte lógica que não é desenvolvida, o tempo todo da criança fica assim. Então, qualquer coisa que aconteça, ela entra num estado de estresse muito grande. E o que ela precisa? De um adulto que tem o cérebro integrado, que vá lá acalmar ele. A nossa parte emocional se conecta com a outra parte emocional. Os cérebros, eles se conectam. Nessa parte emocional, a gente tem como se fosse um radar, uma anteninha, né, que é o sistema límbico do nosso cérebro. Ele é uma anteninha que fica o tempo todo buscando sinais se está tudo ok, se não tá. E quando nós entramos em estado de estresse, sempre, mesmo nós adultos, né, que já temos esse sistema do cérebro integrado, nós buscamos na outra pessoa, num outro adulto, numa pessoa que a gente confia, conexão para se sentir melhor. Os cérebros, eles se conectam, eles buscam conexão com o outro. E a criança mais ainda, porque ela não tem essa parte desenvolvida. Então, toda vez que a criança entra em estresse, ela precisa de um adulto que vai lá acolher ela, que vai abraçar, que vai mostrar para ela, tá tudo bem, eu tô aqui com você, para ela poder se conectar com essa parte lógica e a parte emocional do adulto e se sentir calma. Então, por isso que a criança sempre procura os pais quando eles estão estressados. E mesmo que naquele momento de estresse, né, a criança parece até agressiva, às vezes chega a ficar realmente agressiva, ela procura os pais justamente porque é a referência de segurança dela. Então, deu para entender que o cenário que eu falei da criança, né, que ela acorda, que ela não tem o que ela quer e ela chora, ela vai tentar fazer alguma coisa, vai tentar subir, ela não consegue, ela cai, ela chora, ela vai querer pegar alguma coisa ali que a mãe acha que vai sujar e aí a mãe já tira da mão, correndo, e aí ela chora. Ela tá o tempo todo em situação de estresse. E por mais que a gente pense, mas isso é bobeira, né, eu só tirei um objeto da mão dela, parece algo bobo pra gente, mas pra ela não é algo bobo. Pra criança, essas situações que eu comentei de estresse é igualmente do mesmo peso da situação que eu comentei do adulto que perdeu o horário para ir trabalhar e sofreu todos aqueles problemas. É a mesma coisa. E ele fica estressado e ele acumula cortisol, acumula hormônio, né, do estresse no corpo dele, acumula toxinas que deixa o emocional em desequilíbrio e ele precisa botar isso para fora. A criança precisa pôr isso para fora para se sentir bem. E muitas vezes quando a criança entra em estresse, o que a gente faz? A gente vai lá e corta o choro. Para de chorar, para que chorar, né? Por que você tá chorando? Põe a chupeta na boca, né, da criança, dá uma mamada, dá o peito, chacoalha a criança. Faz alguma coisa para ela não chorar, porque a gente não tolera o choro, né? Mas na verdade o que ela precisa é botar para fora de alguma forma. Então, se ela chegou nesse extremo de começar a chorar,
Deixe ela chorar, acolha, fala pra ela, filho, eu sei que você tá chateado, vem aqui com a mãe, pega no colo, ou não fala nada, pega no colo, só fala tá tudo bem. A sensação, o que você precisa passar é justamente essa, tá tudo bem. Às vezes a gente vê, né, aquelas frases bonitinhas, o que fazer quando a criança tá sofrendo estresse, né? Filho, eu entendo que você tá assim, assim, assado, vem aqui, eu estou aqui. É só uma maneira de vocês entenderem qual é a mensagem que tem que passar. Você não precisa fazer esse roteiro todo, né? Mas pega a criança, põe ela no colo, fala, tá tudo bem, mamãe te entende, né? Abraça, tá tudo bem. Pega no colo, conversa. Quando ela estiver chorando ali por alguma coisa, entenda que isso é um diálogo. Conversa com ela, né? Ela tá ali resmungando, você não precisa o tempo todo ficar intervindo também, mas converse, né? Converse, perceba que ele está reclamando de algo, né? Mostre para ele, antes de tirar da mão dele, que aquilo ele não pode pegar por causa disso, né? Mostre o porquê que não pode pegar e mostre o que ele pode fazer. Muitas vezes o que acontece? A gente tira algo da mão da criança e diz para ele que aquilo não pode e guarda, mas a gente não mostra o que ele pode fazer. Ou, por exemplo, ele está batendo em alguma coisa, a gente vai falar para ele não fazer isso, que é algo que ele não entende direito. Não faça isso, ele não consegue captar muito bem isso, porque o não é uma palavra que ele não consegue ligar uma imagem com o não. Ele não consegue na cabecinha dele entender que o não é para não fazer, entendeu? Porque não tem uma imagem concreta que vem na cabecinha deles e o cérebro deles ainda não consegue imaginar essas coisas assim, que não são concretas. Então, ao invés de falar para ele não pode, redireciona, mostra para ele, olha, bate aqui, né? Mostra um outro lugar que ele possa bater, pega um brinquedo apropriado que é para bater e fala para ele bater, né? Outra coisa que acontece muito, né, com as crianças maiores. A mãe tá lá lavando louça, cozinhando alguma coisa, e aí você deixa a criança brincando com um brinquedinho, daqui a pouco ela tá lá na sua perna, né, te chamando, puxando você, agarrando na sua perna. E aí você se estressa porque você não consegue fazer almoço, não consegue lavar louça e a criança não te deixa. Por que a criança está fazendo isso? Não é porque ela quer colo o tempo todo, não é porque ela quer você o tempo todo. Pensa que a criança ela anda num nível onde ela não enxerga nada. O que ela enxerga é pé de cadeira, é pé do banquinho, a parte branca do armário, né? Ela enxerga a parte feia da casa, ela não enxerga quase nada quando ela tá andando, engatinhando. Quando você chega até a pia e começa ali mexer, lavar a louça, né, fazer algumas coisas, fazem barulhos, né, ela ouve o barulho da água e o olhinho dela, brilha para aquilo, opa, tem alguma coisa interessante ali também, quero brincar, quero ver, né. E aí a criança chega na mãe e fica ali na perna, querendo subir no colo da mãe para ver o que tá acontecendo ali. Então, hoje em dia, graças a Deus, né, nós temos muitos recursos, que existem aquelas torres de aprendizagem, mas até antes de eu ter uma torre dessa, não sei se vocês acompanham no Instagram, que eu uso bastante com o Pedro, eu usava cadeira, né? É um pouco mais arriscado? Mas a gente consegue colocar a cadeira ali, apoia com a perna de uma forma, a criança fica em cima da cadeira, ela tem acesso, né, à pia, ela consegue enxergar o que você está fazendo, e aí você consegue lavar a louça, e ir entregando algum potinho com água, e ali ele fica, né, brincando com aquilo enquanto você lava a louça. Você consegue terminar tudo que você tem que fazer e a criança fica feliz por estar participando, né? Quando estiver cozinhando, você pode também entregar os legumes na mão dela, enquanto você descasca os legumes, ele vai mexer brincando com os legumes, daqui a pouco você pega o legume que está na mão dele, entrega as cascas, deixa ele mexer nas cascas, pede para jogar as cascas nos lixos. Isso faz com que ele se sente útil, ele está incluído no que você está fazendo, mata a curiosidade dele e mata toda a necessidade que ele tem no desenvolvimento, que é explorar, que é conhecer, que é aprender, né? A criança está o tempo todo buscando desenvolvimento, buscando exploração. A criança é por natureza curiosa, né? E às vezes a gente acha que ela é chata, que ela é birrenta, mas na verdade ela não está tendo oportunidade de se desenvolver, né, da forma que ela gostaria. Então traga essa criança para o ambiente que você está trabalhando. Você vai conseguir fazer muitas coisas junto com ela, você vai perceber que talvez
fique um pouco mais bagunçado, no final você tem que limpar algumas coisas que ficam ali, que a criança acaba derramando uma água, mas eu tenho certeza que a paz vai reinar na sua casa fazendo isso. Você vai conseguir terminar o que você tem que fazer, sem choro, sem estresse, né? A criança vai ficar super feliz por estar te ajudando, por estar ali junto com você, e você vai cumprir o que você precisa fazer, e a criança vai estar ali do seu lado, né? Às vezes até a pessoa fala, mas é perigoso, né, deixar a criança... Mas deixar a criança em outro cômodo também, sozinha pra você cozinhar ou lavar uma louça, também é perigoso. Ela vai subir em alguma coisa e pode cair da mesma forma. Então, como eu falei, existem as torres, né, de aprendizado. Quem não conhece, vai lá no Instagram, que eu mostro bastante o Pedro usando ela. Ela facilita demais. Tem N fornecedores que fazem dessas torres, né, que nos ajuda. Mas pode começar também com uma cadeira, né, tomando cuidado. Então, essa é a questão. As crianças, elas não são birrentas, né? Elas não são chatas. Elas simplesmente estão aprendendo a lidar com um sentimento que ela não consegue entender ainda. Então, quando vem um sentimento de medo, de insegurança, ela não consegue entender que isso é esse sentimento e que ela precisa fazer isso para aquilo aliviar. Ela simplesmente não entende, ela sente aquilo, né, na cabecinha dela o cérebro está o tempo todo ali se desenvolvendo e trabalhando, ela sente aquele sentimento, ela não sabe lidar com aquilo. Então ela tem a frustração, ela quer pegar aquilo, ela não consegue ou não pode, ou alguém não dá para ela, e ela chora porque ela queria pegar aquilo. E isso deixa ela frustrada, né? E ela não sabe lidar com isso ainda. Então até os 6 anos de idade, a gente vai ter que ajudar a criança a entender. E vai ser nessa construção, né, que você vai fazer com sua criança, que pode ser que ela consiga compreender até mais rápido do que a outra, né? Se a mãe o tempo todo não consegue entender isso, os pais, né, não conseguem ter esse olhar com a criança, pode ser que ela demore até mais para conseguir entender os seus sentimentos. Então afirme os sentimentos. Quando você vê que a criança quer alguma coisa, né, e começou a chorar por causa daquilo, afirme, eu sei que você tá chateado porque você não conseguiu, né, ou se ela tá com sono, afirme, né, eu sei que você tá com sono, né, por isso que você tá chorando, então vamos descansar. Você afirmando o que ela deve estar sentindo, ela vai começar a associar, nossa, então quando eu me sinto assim, é porque eu tô assim, e se eu fizer isso, vai me aliviar, né? Então essa relação que a gente vai construir com a criança durante o dia a dia, durante esses momentos de estresse até, que vai fazer com que a criança aprenda a lidar, né, com seus sentimentos, com as suas emoções, aprender a ser equilibrada. E claro, tem crianças mais tranquilas, tem crianças que são mais reativas. Então as crianças, cada criança é única, cada família é única, os pais são diferentes, né? Cada pai reage de uma forma, isso tem muito a ver também com a reação da criança. Então, geralmente, os pais que são mais calmos, né, que são mais tranquilos e reagem de uma forma mais tranquila, a criança tende a reagir menos também, né? Porque vamos dizer que o nível de estresse é menor. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é essa, é olhar a birra da criança com outro olhar, entender que a criança ela está em pleno desenvolvimento, ela está aprendendo a lidar com os sentimentos, né? Ela está se descobrindo e ela precisa de nós pais para ajudar a conseguir se acalmar, a entender os seus sentimentos, e nós estamos realmente ensinando, né, as crianças a saber viver, a lidar com essas situações. Então é nessa relação de carinho, de empatia, de olhar para a criança dessa forma, que sua criança cada vez mais vai saber lidar melhor com as situações e vai fazer menos birra cada dia que passar aí, da infância dela. E lembrem, a infância é muito curta, então aproveita muito a infância do seu filho, se dedique a ela, que daqui a pouco ela vai embora, não volta. A gente tem praticamente só 12 anos de infância, e a primeira infância, que é onde eles precisam mais da gente, né? São 6 anos apenas. Depois temos aí, se Deus quiser, né, 80, 90 anos de fase adulta, junto com a adolescência. Ou seja, é tão curtinha a infância, quando ela passar, a gente vai até ter saudade dessa fase, né? E dificilmente a gente vai conseguir
recuperar, né, experiências que a gente poderia ter tido com nossos filhos durante a infância. Então aproveitem, façam memórias, aproveitem a infância da sua criança, desacelere, né? Tenha prioridades na vida, né? Agora a prioridade é a criação dos meus filhos, então vou desacelerar, não vou ligar para casa bagunçada, vou manter a prioridade neles. Daqui a pouco a prioridade vai ser outras, e os desafios vão ser diferentes. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, quero saber como que vocês lidam com essas situações, se o vídeo te ajudou, se te fez sentido, se você sabia, né, dessa questão do cérebro, como ele funciona, se deu uma clareada, né, em relação aos momentos que a gente vive com as crianças, tá bom? E compartilha com os amigos. Um super beijo para vocês, até mais!